Software CIP Metálicas 3D, software para cálculo, dimensionamento e otimização de estruturas metálicas. Nesse filme, vamos trabalhar com a versão mais recente do nosso software, a versão 2016, e vamos abordar os principais recursos do nosso software. Vamos criar uma nova obra. Ao introduzir o nome do nosso arquivo, da nossa obra, iremos selecionar se iremos introduzir essa obra a partir da introdução automática IFC, onde o software consegue, a partir de arquivos IFC, do Allplan, do ArchiCAD, do Revit, introduzir a estrutura metálica, já introduzindo a leitura dos seus perfis. Poderemos selecionar a opção de obra vazia e dentro dessa opção trazer arquivos TXT, trazer arquivos DXF, DWG ou introduzir a estrutura a partir de opções do nosso próprio software. Uma vez aberto o arquivo e selecionado a opção, iremos fazer as configurações, como as configurações das normas que iremos trabalhar. O software traz a norma de concreto A6118 atualizada de 2014, para aço dobrado a 14762, aço laminado e soldado a 8800, para madeira 7190 e o elemento de alumínio, esse será calculado a partir da Eurocode. Selecionado as normas, iremos selecionar a categoria de uso da edificação, determinar os materiais, como aço laminado, dobrado, o tipo de madeira, a classe de resistência do nosso concreto. Essa versão ela já traz pilares e vigas de concretos calculadas e detalhadas pela 8800. Por isso que ele traz a nova opção para determinar os materiais, como resistência do concreto para os pilares, para as vigas, para os elementos de fundações, o aço que iremos trabalhar. Também traz aqui embaixo toda a parte de tabela de armadura para pilares, vigas, todos os elementos relacionados a essa tabela de armadura, como os diâmetros a serem utilizados, né? Então toda a parte de configuração para essa tabela de armadura. Vamos aqui criar configurações básicas, só para a gente conseguir trabalhar aqui com a nossa obra exemplo. Visualização das tabelas geradas. Também teremos aqui toda a parte de recobrimentos, de pilares, vigas, esses elementos de concreto. O software traz a opção da introdução da ação sísmica, a carga sísmica na nossa estrutura a partir da nossa norma a 15421. Podemos trabalhar com a resistência ao fogo. A verificação de resistência ao fogo, tanto para os perfis metálico quanto para a madeira, será a partir da Eurocode. Poderemos visualizar as hipóteses adicionais, visualizar que o peso próprio da nossa estrutura já será levado em consideração automaticamente, e teremos que introduzir aí cargas, outros tipos de carga, como fechamento da cobertura, fechamento lateral, automaticamente o software já vai criando as combinações. Podemos trazer aqui, vamos editar aqui, coloquei o nome do lugar errado.
e criar mais uma sobrecarga aqui, uma sobrecarga de montagem. Criado as hipóteses, como eu disse, ó, automaticamente as combinações o software gera automaticamente. Também teremos toda a parte de classe de agressividade do ambiente, para vigas, para os elementos de fundação. Para os elementos de fundação, a determinação do tipo de terreno. E essas configurações, ao dar aceitar, terminar, serão aceitas aqui no nosso exemplo. Como eu disse, podemos introduzir a obra, uma vez selecionada a opção obra vazia, por arquivos de texto, importando um arquivo de texto. Vamos buscar aqui um arquivo de texto de uma treliça. O software lê essas informações e vai gerar a treliça a partir desse arquivo de texto. Estamos aguardando aqui, ó. Ele está importando esses arquivos. No término ele traz, ó, a partir do arquivo dxfdwg, ou desculpe, do txt, a importação. Então são arquivos de texto. Também podemos trabalhar com arquivos dxfdwg, mais fácil até de gerar do que os arquivos de texto, os txt. Pegar um desenho aqui em DWG. Esse aqui uma torre. Veja que ele traz o desenho criado unifilarmente dentro do AutoCAD, e agora é só habilitar os layers para o software trazer esse desenho. Então, uma vez selecionado a opção de obra vazia, poderemos trabalhar com arquivos TXT e arquivos DWG. E no término da importação, aí visualizaremos as barras e os nós criados. Lembrando que o software também traz recursos para o desenho da geometria. Acessando o menu barra nova, poderemos introduzir a nossa barra já escolhendo o tipo de perfil. O software traz os perfis laminados, soldados, dobrados, madeira, alumínio, a possibilidade de se trabalhar com alumínio em seção especial e as opções de concreto, pilares mistos, que é um novo módulo dessa versão, e as vigas de concreto. Vou desenhar aqui utilizando um perfil soldado. O software traz as bibliotecas dos nossos principais fornecedores, como os Iminas, Assominas, Gerdau, Açotubos. Selecionando a biblioteca que se deseja trabalhar, podemos selecionar o perfil, visualizar as características do perfil, lembrando que é possível adicionar e editar qualquer tipo de perfil dentro do nosso software. Facilmente poderemos desenhar a nossa estrutura. Rapidamente aqui vou desenhar um pequeno mezanino. Veja como é simples. O software traz recursos como os NAPs, Orto e outras opções para facilitar o desenho do mezanino ou de qualquer outra estrutura, seja uma estrutura treliçada,
o software trabalha com estruturas em barras. Você desenhando a estrutura em barras, você consegue trabalhar com o Metallicas 3D. Desenhado a geometria, automaticamente já é possível visualizar o 3D da estrutura. Até percebi que esqueci uma barra aqui. O software, para cada barra, nos seus extremos, ele cria um nó. Esses nós teremos que determinar, classificar esse nó como engastado, como articulado, e dentro das variações, já que o software para cada nó determina 6 graus de liberdades, 3 para deslocamento e 3 para rotação. Então, dentro dessas possibilidades, nós podemos trabalhar definindo o nosso nó. O software também traz um novo recurso para placas, onde podemos trabalhar com elementos finitos de placas, introduzindo uma placa de aço laminado, dobrado, alumínio, um elemento genérico, uma placa de concreto simulando uma laje. Basta selecionar os pontos e introduzir a laje, ó. Muito simples aqui. Opa. A introdução. E poderemos visualizar no 3D a estrutura lançada. Uma vez a estrutura lançada, poderemos lançar as cargas sobre a nossa estrutura. O software tem a possibilidade de introduzir cargas em barras. Selecionando a opção de carregamento, poderemos trabalhar com carga concentrada na barra, distribuída uniformemente, distribuída numa faixa triangular à esquerda ou à direita, numa faixa trapezoidal. Pode ser um momento pontual, um acréscimo de temperatura ou uma variação de temperatura. Selecionando, introduzindo o valor, será introduzido a carga na nossa estrutura. Também poderemos introduzir uma carga sobre a placa, selecionando a placa, determinando a direção, o sentido, o eixo e o tipo de carga. Poderemos introduzir uma carga nessa placa. Vamos trabalhar aqui com 300 kg por metro quadrado. Também podemos introduzir uma carga num nó, selecionando o nó, a hipótese de carregamento, o valor da carga e o sentido, será introduzido a carga. E para finalizar, uma carga sobre uma área. Como já tem uma placa aqui, mas eu vou usar aqui uma área aqui, ó, como se fosse um cálculo lançando um vento. Seleciono uma direção, a distribuição e poderemos introduzir aí esse carregamento. Aqui uma carga nessa lateral aí. Introduzido esses elementos, podemos também trabalhar com os elementos de fundação. O software para elementos de fundação traz a possibilidade de se trabalhar com sapatas em concreto armado. Podemos trabalhar com sapata quadrada, retangular, excêntrica, trapezoidal, piramidal, centrada, retangular centrada piramidal ou excêntrica piramidal. O software traz aí as excentricidades, ó, podemos trabalhar com os elementos excêntricos e centrados. No caso de sapatas quadradas, o software traz até a possibilidade de trabalhar
com as opções dos limites poligonais, introduzindo como se fosse obstáculos ao trabalhar com os elementos de fundação. Esse recurso está disponível apenas para sapatas quadradas e para quem tem um módulo de cálculo avançado da fundação. Podemos também trabalhar nos elementos de fundação com os blocos sobre estacas. O software não calcula a estaca, a gente entra com os dados da nossa estaca, as capacidades da estaca e a distância, o espaçamento mínimo entre os eixos. E aí escolhe dentre bloco com uma estaca, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Também é possível trabalhar com as vigas de equilíbrio e vigas de travamento para travar os elementos de fundação. E visualizaremos aqui, ó, a estrutura completamente lançada. Feito isso, poderemos calcular a nossa estrutura. O software calcula, dimensiona e otimiza a estrutura, ou seja, ele analisa a estrutura a partir dos perfis que a gente lançou, dimensiona utilizando o recurso de dimensionamento rápido, ele seleciona o primeiro perfil que passa e introduz, ou faz a otimização. Ele vai calculando até chegar no perfil mais leve e que atenda a todas as especificações. Ao selecionar para calcular, o software calcula a estrutura. No caso aqui eu pedi só para verificar. E poderemos já visualizar os resultados. Poderemos visualizar os resultados na tela, como por exemplo os deslocamentos. Clicando na barra é possível visualizar o deslocamento com aquela ideia dos 6 graus de liberdade, deslocamento em x, y e z, rotação em x, em y e z. Poderemos também visualizar as reações. Poderemos visualizar as reações majoradas ou não. É possível visualizar os esforços na nossa estrutura. Poderemos visualizar os axiais, cortantes em Y e Z, momentos, flechas, deformadas. Podemos selecionar as hipóteses, visualização dos valores, podemos visualizar toda a parte de deformada da estrutura, os isovalores, podemos visualizar a animação a partir da deformação da estrutura. Vou aumentar aqui a escala e é possível visualizar toda a parte de análise. Podemos visualizar também se as barras passam, as verificações, as aprovações. A verificação da resistência, de flechas. Visualizar os resultados a partir dos relatórios. O relatório do passo a passo da verificação da barra,
a partir da nossa norma, como limite de esbeltez, resistência à tração, resistência à compressão. Todos os relatórios podem ser gerados em PDF, TXT, HTML. Pode ser gerado a lista de material. Onde vamos obter aí o total de peso da nossa estrutura. Podemos gerar aí até a lista de material completa, com todas as barras. Podemos visualizar os resultados dos elementos de fundação. Todo o dimensionamento. Toda a parte de verificação. Tanto dos blocos quanto das vigas de fundação, toda a parte de verificação, dimensionamento, detalhamento e geração do 3D. O software tem as opções dos elementos de ligações para perfil I. Podemos calcular essas ligações como soldadas ou parafusadas. Lembrando que o software trabalha para ligações em perfil I, soldadas ou parafusadas, e para perfil tubular, soldadas. Podemos visualizar aqui toda a verificação da ligação gerada, os critérios da nossa norma sendo atendido, o detalhamento da ligação soldada ou parafusada. O software traz a possibilidade de editar todos os elementos da nossa ligação. Vou calcular aqui novamente, gerando todas as ligações como ligações parafusadas, gerar o relatório aqui e os desenhos. Visualizar as ligações, somente uma aqui que não calculou. Calcular aqui novamente, dimensionando. Agora sim, todas as peças vão passar. E é possível gerar aqui os desenhos. Vou gerar aqui para finalizar finalizar com os meus desenhos. Gerando uma vista da lateral. Da frente. Da laje. E teremos essas vistas aqui na geração dos nossos desenhos. Para finalizar, só para calcular aqui também
as ligações da placa de base e gerar aqui todos os resultados. A visualização do 3D com a chapa, com a placa de base já introduzida, todas as ligações calculadas. E para finalizar, o desenho da nossa estrutura. Vou gerar da estrutura. Planta da fundação. Formas da fundação. Das ligações. E do 3D isométrico. Com a cota e os tipos de perfis. Ao dar aceitar, teremos a geração dos nossos desenhos. E o detalhe dos nossos desenhos. Lembrando que todos os desenhos gerados pelo CIP Metálicas 3D podem ser enviados para o AutoCAD, abertos no AutoCAD e editados pelo AutoCAD. Teremos aí a finalização do nosso desenho do mezanino. E assim terminamos a apresentação do Metálicas 3D.